muito bem-vindos, pessoal, ao Tertúlias. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de conteúdo do canal e que eu tô extasiada de estar fazendo sobre esse filme que... que filme. Sério, gente, que negócio tipo assim... Chega a tremer, né? A cinéfila. Como vocês veem pelo título aí, estou falando de Roma. Que provavelmente, se você não é um cinéfilo e tá muito dentro do mundo do cinema, tu vai ficar assim, nossa, não ouvi falar desse filme. Por que tu não ouviu falar desse filme? Porque não é um filme tão comercial, né? É um filme do Afonso Cuarón. Talvez isso faça um tchan na sua cabeça aí, porque ele é o diretor de muitos filmes, como Gravidade, Filhos da Esperança, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e sua mãe também, né? Eu falo, sua mamãe também. E sua mãe também. Acho que ele é um dos diretores que mais sabem o que estão fazendo hoje em dia. Um diretor para ser acompanhado, pra se assistir, pra, assim, assistir a filmografia dele. Se tem um diretor que posso falar tranquilo pra alguém vai, é no Afonso Cuarón. E esse é o novo filme dele, gente. Roma. Desse ano, o filme, quando eles estavam terminando de gravar Roma, a Netflix, quando eles estavam procurando distribuidores, entrou em contato com eles e fez a oferta de comprar o filme, né? Quando um filme tá pronto ali, e ele vai para os festivais, sempre esses grandes festivais, o filme ainda tá buscando uma distribuição, né? Então, às vezes, tem grandes, né, distribuidoras batalhando, dando oferta uma maior que a outra, um negócio tipo maluco de leilão, assim, se elas acham que aquele filme vai dar uma bilheteria boa, né? Só que, em Gravidade, tava maravilhoso, né? Que todo mundo queria comprar o filme com a Sandra Bullock, com o George Clooney no espaço, um filme de astronauta com uma inovação tecnológica que o Afonso, sabe, se propôs a fazer nesse filme e conseguiu chegar lá, né? Não sei se vocês assistiram. É um espetáculo, né, visual. Tava todo mundo correndo atrás de Gravidade. Só que Roma, o esquema mudou completamente. Como o Afonso falou numa entrevista, não tinha muita gente na fila pra distribuir Roma, né? Por quê? Roma é um filme preto e branco que se passa no México nos anos 70, que é baseado na infância do Cuarón. Eu vou falar um pouquinho mais desse filme, de curiosidades, que ele tem curiosidades muito interessantes, em outro vídeo que eu vou fazer. Eu já vou deixar aqui também o card para vocês assistirem, porque esse filme tem curiosidades incríveis sobre a produção dele. Um filme sobre a infância do Cuarón, que é muito um filme de contemplação do tempo e espaço que ele se passa. A câmera sempre tá assim, assistindo o que tá acontecendo, mas o ritmo que tá ali é tão natural que parece que você entrou na vida daquelas pessoas, entrou em um ano da vida, né, que é o tempo que o filme passa, daquelas pessoas. E o mais interessante é que é um filme sobre a infância do Cuarón, mas não é um filme dele, sobre ele. Ele não decidiu colocar ele como protagonista ou a família dele como protagonista. Isso é a jogada de gênio que ele teve. Ele escolheu colocar a babá dele como a protagonista. Ela é a nossa protagonista, a Cleo, de descendentes indígenas. Aqui no Brasil, como tem racismo com os negros, lá tem mais racismo com indígenas. Então você vai ver quem tá servindo sempre é um povo descendente de indígena, e quem tá sendo servido sempre é o branco, né? Então a família dele branca, com as duas empregadas de descendência indígena ali na casa deles. E o Cuarón mostra essa diferença de realidade tão sutilmente, tão difícil de você julgar e colocar assim, nossa, mas isso a família deles são os filhos da mãe, porque olha isso, blá blá blá. Porque, né, é um negócio de um racismo estrutural que é muito complicado, né, de se desconstruir, né, tipo, não é, sei lá, você não contratando a pessoa que você vai, ou você, em vez de contratar o descendente indígena, contratar um branco, que, tipo, né, você não tá participando desse racismo estrutural, né. Esse filme é maravilhoso pra mostrar
essas diferentes realidades, mas de uma maneira tão leve. Quando eu tava assistindo o filme, eu lembrei de um filme nacional que talvez vocês tenham assistido, talvez não. Se não assistiram, também vão fazer isso, que eu acho que é um filme que fala muito da nossa realidade, que é o Que Horas Ela Volta, Nossa, me escapou o nome da diretora. Até fui numa palestra, tirei foto com ela, a menina do céu. Enfim, é uma diretora, né? Daí já pega no coração, né? Ser uma diretora mulher, né? Tem que prestigiar sempre. Mas me lembrou muito Que Horas Ela Volta com a Regina Casé, e que isto não seja algo que cria um desinteresse teu pra assistir o filme, porque, olha, a Regina Casé está fenomenal nesse filme. Mas esse filme trata muito das diferenças aqui do Brasil entre o patrão e a empregada doméstica. O que ela pode fazer dentro da casa, que ela não pode, o que ela sacrifica da própria vida dela para estar servindo aquela família. Muito sobre a realidade brasileira. Quem tá naquela diferença, né, de aqui é a mesa de quem mora aqui nessa casa, né? Mora não, porque muitas vezes as babás moram também na casa. Está mudando um pouco, né, agora. Mas ainda, né, é muito comum. Da mesa de quem pode sentar na mesa principal e quem vai sentar na mesa ali da cozinha na área de serviço vai comer separado, né? Tem essa divisão da cozinha, da sala. Então, esse filme... maravilhoso. Talvez um dia também fale dele aqui no canal, porque dá uma discussão incrível. Assistindo Roma me lembrou de Que Horas Ela Volta também, mas Que Horas Ela Volta tem uma pegada mais assim, te mostra como é a realidade de uma maneira muito mais punk, assim. E o Roma é muito mais sutil, muito contraditório de você não saber o que fazer daquilo, né? Porque a vida é tão complicada, né? Você não consegue dizer, o que é certo, o que é errado nisso, o que se deveria fazer, o que se deve fazer. Numa situação tão complexa, né? Porque aquela situação chegou daquela maneira de séculos, muitos séculos de história, né? De discriminações e tal. Então, a maneira que o Afonso mostra isso é fantástica. Tem uma cena do filme que a patroa da Cleo, que é a mãe, né, do Afonso, eu esqueci o nome dela, que ela tá numa festa de Natal, daquelas casonas e tipo lareira e nossa, maravilhosa, né, aquelas casas. E daí uma amiga da Cleo traz ela pra, não fica aqui que eu tô cuidando das crianças na festa, não, vem comigo. E a câmera vai acompanhando ela enquanto ela sai daquele luxo daquela festa, desce umas escadas assim, e daí tem a outra festa, que é a festa dos empregados. E é outra realidade, outro mundo, né? Outra classe, né? Onde você tá se sentindo que pertence e onde você não tá sentindo que você pertence, né? Então, este momento desse filme fica muito clara, né? O que o Afonso quer passar nesse momento. Mas assim, o que eu tava falando sobre como a câmera grava esses momentos é uma das coisas mais lindas na direção do Afonso. É como se fosse um diário da Cleo, né, da vida dela, mas que as imagens têm um poder muito forte. E ele, né, tem algumas regras no cinema, né, e na direção. Se vocês não sabem, eu fiz faculdade de cinema, né, eu não terminei, ainda vou terminar, mas eu aprendi, né, com a faculdade algumas regras impostas, assim, no cinema, que quando você chega no nível de direção do Afonso, você pode questioná-las, quebrá-las e criar outra linguagem, sabe, dali. Ou reutilizar, né, uma linguagem que já quebrou no passado com essa regra, né. Que é a questão do corte. Aliás, o que é muito interessante é que o Afonso, ele fez o roteiro, ele dirigiu, ele editou e ele fez a fotografia do filme. Então, como era um filme muito pessoal pra ele, que ele tava falando de falar desse filme desde 2006, é um filme que acho que ele tava esperando muito, e ele na direção, junto com a fotografia, pronto, as imagens lindas que o filme tem. Que eu tava falando do corte. Uma regra do cinema é que você tem que cortar no movimento, pra você não deixar o seu espectador meio que entediado, ou do tipo esperando o movimento, daí depois vem, porque isso meio que corta o ritmo do filme. E o que ele faz é não fazer dessa maneira de cortar no movimento. Ele corta primeiro pra cena, pra aquele espaço, pra gente conhecer, e ele
coloca os planos muito abertos. Ele não quer fazer um negócio do tipo, vou contar a história da Cleo, a história da minha família. Ele coloca aquelas pessoas naquele cenário, daquele tempo, né? É um tempo nos anos 70 que o México também estava estourando, né? Com as manifestações estudantis, né? Que pelo mundo inteiro, né? Estourou no comecinho dos anos 70 e finalzinho dos anos 60, né? E então ele tá muito preocupado em te colocar naquele espaço e te fazer entender que aquelas pessoas estão vivendo naquele contexto, né? E um dos momentos do clímax do filme coincide com uma manifestação estudantil. Então, tudo tá ligado, né? E eu que tava falando de novo aqui, né? Sobre o corte do filme. Ele te coloca naquele espaço ali, te apresenta ele antes. E quando os personagens que a gente tá acompanhando saíram de lá, às vezes ele continua no espaço, deixa um tempo de respiração, de imagem muito mais profundo. Então, assim, com isso ele tá querendo que você tenha uma contemplação maior, né? Da cena do filme, das cenas do filme. A movimentação da câmera nem sempre se encaixa com a velocidade do personagem. Então a câmera tá um pouquinho mais lenta, não consegue acompanhar eles, né? Eu acho que também tem algumas coisas aí pra se também pensar se a câmera consegue acompanhar, né, aqueles personagens, que pra mostrar que o espaço, né, de quem tá assistindo, de quem tá executando a ação, são diferentes, né? Mas então o Cuarón, em vez dele tentar moldar esse ritmo, quando você grava, né, um filme, você tem que saber a minutagem de cada cena pra você saber no final quanto tempo vai dar e quanto tempo você pode falar nisso, quanto tempo o autor está demorando muito pra falar, tem que falar mais rápido, pra você conseguir chegar no ritmo que você quer. Ele, em vez de controlar tanto o ritmo, ele deixou o ritmo mais acontecer sozinho, mais naturalmente, não tentou tanto impor o ritmo que ele queria pro filme, né? Deixou ele acontecer. Uma coisa muito interessante desse filme é que só ele sabia o roteiro, mas ninguém da produção sabia, que nem ele falava pra produção, pra pessoa, sei lá, da fotografia, de arte, não sei, o que ele queria especificamente, pedia isso. Então todo mundo sabia meio que o que era, tipo, umas partes do filme e da sua área, né? Mas ninguém sabia o roteiro como ele. E a atriz principal, que eu esqueci o nome dela, acho que é Yalitza, mas não tenho certeza, vou escrever aí. Ela é uma atriz não profissional. A cara dessa protagonista, que ele não queria que fosse, sabe, aquele, atriz que tem que ser bonita e blá blá blá, sabe? Tem todo aquele negócio, né, de, vocês sabem, né, como pensa a atriz da Globo, né? Isso não é o rosto das pessoas que a gente vê na rua, não é o nosso rosto, né? A gente não reconhece aquilo, né? Vira outra espécie de gente, né? Do tipo, é ator, por isso que eles parecem assim, né? Mas não, ele queria pegar uma coisa muito mais natural. Então, por isso que eu acho que ele foi buscar desses não atores e encontrou essa atriz que foi perfeita aí pro filme. Tem uma cena no hospital, extremamente tocante mesmo. Eu acho que o Afonso fez nesse filme é espetacular. Acho que dificilmente ele vai conseguir fazer outro filme desse nível. É um dos grandes filmes da carreira do Afonso, com certeza, né? Ele tem uma carreira maravilhosa, né? Mas com certeza esse Roma... Eu vi uma entrevista dele falando que Roma foi o filme que ele planejou fazer e saiu mais próximo do que ele queria que fosse, né? Eu acho que vocês têm que assistir esse filme pra já. Tem na Netflix, mas, porém, contudo, entretanto, se vocês moram em uma cidade grande, provavelmente esse filme pode estar passando em algum cinema, porque quando ele fez a distribuição, a Netflix fez a distribuição com o Afonso, das exigências do contrato é que estreasse em cinema também. Tanto pra experiência do cinema, que eu acho muito importante, que não se compara você assistir em casa, né? Porque no cinema você tá ali como espectador. Você não pode pausar o filme, sei lá, pelo menos eu acho, né? Que você não pode ficar mexendo no celular e, tipo, se desconcentrando, sua concentração tá toda ali, você tá imerso naquele universo, aquele som, né, que te cerca, né? E em casa é outra coisa. Tem vontade de ir no banheiro, pausa. Isso vai quebrando a experiência do filme, né? Então, isso que eu acho que quanto menos pausa você dá no filme, a experiência sempre vai ser melhor e mais impactante, né? Às vezes você assiste um filme e você, não achei muita coisa, mas será que você
se propôs a assistir aquele filme de verdade, né? Porque às vezes a gente meio que para, assiste outra hora, não sei do que, e isso vai quebrando, né, o que era pro filme ser, pra você assistir numa tacada só e entrar em você aquilo. Então eu acho que se você tiver a chance de assistir no cinema, putz, meu, nem tenha dúvida, esse filme vale. Acho que se você não tiver, então assista na Netflix, mas tente fazer o que eu falei, tente não ser mais um espectador como num cinema do que ser o agente de escolher quando você vai pausar, se você vai mexer no celular, responder uma mensagem. Fica longe do celular, deixa, depois daqui 2 horas você vê lá, ninguém morreu, não. Outra coisa que eu queria convidá-los é pra me seguir lá no Instagram, que eu também falo bastante. Eu sou um pouco prolixa, assim, tenho que admitir, né? Então, vão lá no Instagram. O arroba é Tertúlias da Isadora, que eu faço muito stories, sou meio doida dos stories, né? Sempre me ataca a falar de coisas lá. E é isso, essa é a nova fase do canal. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, que eu acho que tem que ser uma coisa natural de se acontecer. Se tu gostou do vídeo, já fique natural, dá um joinha. Se você odiou, falou assim, nossa, essa porcaria não devia estar no YouTube. Aí você dá um dislike também, né? Mas vai com calma, com o botão do dislike, assim, né? E se inscreva no canal. Eu acho que essa fase vai ser muito bacana, tô animada pra fazer. É uma coisa que... Quando você é apaixonada por algo e você fala daquilo, eu acho que transborda pra pessoa que tá assistindo também, né? Então eu acho que é isso. Até a próxima.